Coríntios 14, 1-5. Mais 2 capítulos, nós terminamos essa carta. Se Deus permitir, nós vamos iniciar o Evangelho de João depois. 1 Coríntios 14, versos 1-5. O ideal seria ler do 1 ao 19. Nós vamos lendo conforme Paulo vai construindo a sua argumentação sobre a superioridade da palavra ou da pregação em cima do dom de línguas. Diz assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Não sei se tem alguma tradução que diz que no seu espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, eu espero que nenhuma Bíblia tenha o vocábulo estranho, o que fala em língua estranha, se tiver, não é uma boa tradução. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Vamos orar. Nós nos sujeitamos à Tua Palavra, Senhor, e nosso propósito agora é isso que o apóstolo Paulo disse, para que a igreja seja edificada. Não está em mim o poder e nem a habilidade para realizá-lo. Está totalmente no Senhor. Conduza-nos, ajuda-nos a vermos qual é o sentido disso para eles naquela época e como que nós podemos extrair os princípios e praticar o que pode ser praticado nesse texto hoje. Pai, mas que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus não é um Deus de confusão. Eu estou começando de trás para frente. A conclusão do apóstolo Paulo nesse capítulo será essa: Deus não é um Deus de confusão. E faz uso da conclusão de Paulo sobre a instrução quanto ao culto público, sua natureza e propósito, para lembrarmos que onde não há submissão à direção de Deus, irremediavelmente haverá confusão. Você já teve a experiência de visitar determinados locais ou determinados cultos e você saiu dali com a impressão de que confusão foi essa? Você esteve num lugar onde não houve submissão, sujeição, à direção e à palavra de Deus. Não precisa ser, a sua mente não precisa ir, por exemplo, para uma questão de culto pentecostal. Qualquer vida que não se sujeita a Deus será uma vida confusa, será uma vida de confusão. Não pense estritamente na questão dos dons. Isso daqui é uma gota, esse princípio é uma gota no oceano do que pode ser a nossa vida, longe da direção, longe da vontade de Deus. Não somente um culto pode se tornar uma confusão quando não pautado pela palavra, mas qualquer vida será uma confusão se não se sujeitar à palavra de Deus. Hoje há inúmeras pessoas que são extremamente sinceras em sua prática cristã, pessoas que são devotadas a Deus, mas que causam confusão ou experimentam confusão quando estão no culto público. Mas que causam confusão ou experimentam confusão quando estão no culto público. Eu sei que hoje, quando alguém às vezes procura uma igreja,
ela tem por base, por exemplo, a maneira como é a liturgia da igreja. O que eu digo por liturgia? A parte anterior à pregação. Desde a oração, a leitura, os avisos, os cânticos, as participações, e eles avaliam, não segundo, talvez, a direção de Deus para uma liturgia bíblica, mas o quanto que aquilo é bom para ela, o quanto que ela se identifica com aquilo. E, de fato, nós devemos estar também no lugar onde nós nos identificamos doutrinariamente. Mas há lugares onde do início ao fim é confusão, é bagunça, é uma coisa desordenada. Eu lembro uma aula que eu assisti, um certo professor falando dessa rigidez dos cultos tradicionais, que tudo é fácil de você saber, tudo é premeditado, você já sabe que o fulano vai fazer isso, sabe a questão de ordem. Ele estava argumentando isso porque, na visão dele, o Espírito Santo dava liberdade, e que no culto tem que haver liberdade e espontaneidade. Eu lembro de ter perguntado para esse irmão o que ele achava do culto no Antigo Testamento, dos sacrifícios, que quando a pessoa ia sacrificar, a pessoa já sabia de cor e salteado tudo o que iria acontecer, das festas, sacrifícios. Não havia nada de espontâneo naquele momento para o culto a Deus. Tudo era dentro do que Deus padronizou, tudo era dentro do que Deus prescreveu. O Evangelho, ele resgata pessoas sem sentido algum em suas vidas, pessoas que têm uma vida sem sentido. O Evangelho dá um sentido para a vida dessas pessoas, e essas pessoas precisam fazer sentido na vida de outros quando estão juntas para adorarem a Deus. O capítulo 14 é basicamente isso. O argumento de Paulo no capítulo 14 é o seguinte, a palavra clara e inteligível tem prioridade sobre a palavra não clara, não inteligível. Isso é o argumento de Paulo no capítulo 14. A aplicação disso, do capítulo 14, onde nós vamos ver isso de diversos ângulos, é o seguinte: nós precisamos fazer sentido. Deus faz sentido para nós, e por isso nós precisamos fazer sentido para Deus e para as pessoas. O culto tem que ter sentido. Você, quando entra para prestar um culto a Deus, o capítulo 14 todo de 1 Coríntios é uma exposição de uma expressão de Romanos 12:1, culto racional. Se você não presta um culto racional, você está prestando um culto sem sentido para Deus e para as pessoas. E essa é a argumentação toda de Paulo. Ele apresenta 4 argumentos gerais mostrando como que a palavra clara, a pregação da palavra, tem primazia do que línguas no meio do culto. Eu já aviso que não é o meu propósito tratar sobre cessação ou descontinuidade agora, porque não vai dar no texto, tá bom? Não vai dar. Eu vou dar uma pincelada em alguns pontos conforme a gente for expondo, mas não dá porque também não é nenhum propósito de Paulo aqui. Promover a edificação, construção, fortalecimento e solidificação mútua é a prioridade estabelecida por Deus no ajuntamento solene dos santos. Eu não sei como é que você avalia os cultos daqui, mas Deus ele avalia a nossa igreja, ele avalia esse culto, ele vai avaliar qualquer outro culto baseado nessas premissas. Especialmente o verso 3, que quando a palavra ela é exposta, se há edificação, se pessoas são exortadas e se pessoas são consoladas. Dos hinos, de qualquer participação, tudo tem de girar em torno disso. Então, qual é a grande ideia desses 5 primeiros versos que nós vamos tratar hoje? A igreja é abençoada quando há uma palavra com sentido, que resulte em edificação, exortação e consolação. Os 5 primeiros versos, o sentido, ou a ideia principal unida desses 5 versos é essa. Uma palavra com sentido traz crescimento, edificação e consolo para a igreja. É assim que uma igreja ela avança, é assim que ela é abençoada. Não se trata de métodos, trata-se de conteúdo. Não é métodos que fazem uma igreja crescer, é conteúdo. E quando eu digo crescer, não é números, tá?
Tá? Esquece quantidade, é qualidade. Qualidade. Tá? Então, qual é o primeiro pensamento nosso aqui? Nós só temos dois pensamentos básicos, um no versículo 1 e depois no versículo 2 e no versículo 5 do apóstolo Paulo. E o tema do capítulo 14 todo será esse: promovendo a edificação dos outros. Promovendo a edificação dos outros. Primeiro, o amor como guia no zelo espiritual. Capítulo 12, Paulo ele começa falando o seguinte: se alguém se julga espiritual, e ele dá a lista, ele dá uma ordem, ele dá uma explanação, ele expõe o que é ser uma pessoa espiritual aos olhos de Deus. Tá? Na igreja de Corinto, uma pessoa espiritual é aquela que manifestava-se muito no culto público. Tá? É aquela que recebia a visitação do Espírito Santo de forma variada no culto. Então eles olhavam para aquela, essa pessoa é espiritual. E Paulo está dizendo que qualquer pessoa é espiritual quando ela confessa Jesus Cristo como Senhor, quando ela faz parte do corpo de Cristo. E aí no capítulo 13, depois que ele dá uma direção a respeito dos tipos de manifestação que o Espírito Santo tem no meio da igreja, ele mostra o caminho sobremodo excelente, o amor. E o que ele está dizendo para aquela igreja, e para qualquer igreja em qualquer época, porque essa palavra é autoridade para qualquer igreja, é que não adianta ficar se preocupando com dons se você não ama. Você não é uma pessoa espiritual se você não ama. O capítulo 13 todo é em cima disso. E aí ele termina esse parênteses falando de quão imperativo é o amor no culto e na prática cristã, e aí ele volta para o capítulo 14 para regulamentar esses dois dons que mais estavam causando confusão naquela época e também hoje. A confusão não deixou de existir. A confusão não deixou de existir. E ele diz o seguinte: segui o amor. De tudo que eu disse para vocês, sigam o amor e depois os dons. E não busquem os dons e talvez o amor. O amor é primordial para a prática piedosa dos dons. E vamos definir amor aqui. Amor, nós estamos falando da influência ou do reflexo da presença de Deus nas nossas vidas. Eu não quero que você pense na questão abstrata sentimental. Pense na decisão na questão da volição, da obediência, da presença de Deus na sua vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor é primordial para a prática piedosa dos dons. O amor continua sendo a forma mais excelente de servir a Deus e ao próximo. O amor continua sendo a forma mais excelente de seguir a Deus e ao próximo. Jesus, quando ele chega para Pedro na praia, ele diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. E aí o que ele fala? Pastoreia, apacenta. O dom vem depois. Não é: Pedro, tu és um bom pastor. Pedro, tu me amas? Então, faça isso. Não há atitude, qualquer atitude que não seja motivada por amor é inútil para Deus. Jesus ele estabelece bem vamos dizer assim, a ordem das coisas. O amor leva à prática e à obediência piedosa à pessoa de Cristo. O amor nos dá o senso do que é prioridade e o poder para buscar o melhor para o nosso próximo. Quando você vem ao culto motivado, vamos dizer assim, tomado pelo amor de Deus, você saberá tudo o que é a prioridade fazer. E você terá o poder para fazer aquilo que é prioridade fazer. Porque é o amor que capacita. É o amor que impulsiona. E terceiro, lembre-se do argumento de Paulo no capítulo 13. A igreja experimenta o céu quando os dons são exercidos em amor. O que haverá de permanecer eternamente é o amor. Lembra? Agora há fé, esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. E ele diz que algumas coisas em partes vão acabar, mas o amor vai permanecer. A igreja, ela tem de ser uma miniatura do que será o estado eterno.
A nossa comunhão, a nossa convivência, o nosso serviço, porque nós vamos ter comunhão, nós vamos ter convivência, e nós teremos serviço pelo estado eterno. E isso pode ser antecipado quando nós andamos em amor. A segunda questão que Paulo fala sobre o amor como guia no zelo dos dons espirituais é que os dons devem ser cultivados com zelo. Ele diz o seguinte: e procurai com zelo os dons espirituais. Eu lembro até que a Kelly me perguntou depois de muitos estudos. Então nós não devemos procurar dons espirituais hoje? Eu falei, não, porque não há essa manifestação esporádica, específica e sobrenatural, como acontecia na igreja de Corinto. O que Paulo está tratando aqui é da manifestação especial do Espírito Santo no culto público, como alguns alegam experimentar hoje. Ele não está falando daqueles dons, por exemplo, permanente de Romanos 12. Ele está falando da ideia do carismata, de quando o Espírito se manifesta no meio da igreja. E essa manifestação é um dom, é uma capacitação do Espírito Santo. Então, naquele contexto, é correto afirmar para que no exercício dos dons, enquanto não se havia, melhor dizendo, completado tudo necessário para a igreja caminhar debaixo da palavra, como nós temos agora, eles estavam sujeitos a essa manifestação do Espírito. E que eles deveriam fazer isso, primeiramente, pautados em amor, mas com um grande desejo de serem usados por Deus. Mas ele pontua o seguinte: no que vocês forem procurar, lembre-se que a prioridade é a palavra. A prioridade é a palavra. Olha, o que eu vou dizer agora talvez possa parecer muito duro, mas à luz do texto e à luz do que nós vamos ver hoje, é necessário dizer. Qualquer igreja que não priorize a palavra, não prioriza Deus. E quando eu digo não priorizar a palavra, não é pregar uma hora. É qualquer igreja que ache que a pregação da palavra é inútil para o crescimento da igreja e precisa substituí-la por qualquer outra coisa. É quando ela fica no último banco, ao invés de ter o lugar de honra na igreja. Qualquer comunidade, qualquer ajuntamento, qualquer grupo que professe o nome de Cristo, que se diga cristão, cuja a ênfase, vamos dizer assim, o enfoque não seja a palavra, esse grupo não está priorizando Deus. Não está priorizando Deus. A primeira ideia de Paulo é: a prioridade deve ser amor, depois os dons. E que os dons devem ser cultivados, buscados com zelo. Então, como que isso é visto para nós hoje, se nós não temos essa carismata, essa manifestação? Significa que você, mesmo assim, tem um dom. Você está no corpo de Cristo. Você foi agraciado com uma habilidade única que só é disponível, vamos dizer assim, só pode ser ativada através do Espírito Santo da mesma forma. E que isso tem que ser desenvolvido com zelo, tem que ser desenvolvido com amor. E a terceira e última questão ainda do amor, colocando os pingos nos is e dando direção, é essa: a primazia da pregação. A primazia da pregação. Confesso para os irmãos que o dom de profecia no Novo Testamento tem me dado uns cabelos brancos. É muito fácil vê-lo e distingui-lo e analisá-lo no Velho Testamento, mas no Novo Testamento não é tão fácil assim. Semana passada eu li que as duas testemunhas vão profetizar na tribulação. Nós cremos na literalidade do Apocalipse, nós cremos nos 7 anos literais do Apocalipse, e eles vão ter profetas naquele período. Mas como que isso não, vamos dizer assim, não influencia nós no período da igreja agora? Por isso que essas coisas me dão cabelo branco. E uma coisa que eu sempre digo, irmãos: nós temos sistemas teológicos, mas nunca coloque o sistema teológico à frente da exposição bíblica. Porque quando você se deparar como eu me deparei com essa questão, o que nós vamos negar? A Bíblia é um sistema. Paulo vai dizer o seguinte aqui: mas que principalmente profetizeis. Temos profetas hoje? Sim e não. Alguém que você fez assim? Não? Sim e não. Nós não temos um ofício profético, mas nós temos a pregação da palavra.
Essa é a diferença. Para simplificar, para que vocês não ganhem cabelo branco. Nós não temos aquele homem que recebe a palavra inspirada de Deus na boca e que há uma confirmação com poderes sobrenaturais. Uma coisa interessante estudando essa semana, não aconteceu períodos largos de manifestações miraculosas na Bíblia, sabia? O primeiro período de manifestação sobrenatural é de Moisés e Josué. E estes dois homens, como profetas, como autoridade de Deus, tudo o que eles falavam eram confirmadas por Deus como uma coisa sobrenatural. O segundo período é de Elias e Eliseu. Mas e Jeremias e Isaías e tal? Não, eles foram profetas. Receberam, assim diz o Senhor. Mas nós estamos falando de o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios, de poderes sobrenaturais, dos milagres, dos sinais, dos dons miraculosos. Elias e Eliseu também foram, e todo período de mais ou menos 65 anos e 70 anos. Elias e Eliseu foi o segundo período na história, vamos dizer assim, na história bíblica, de homens que receberam a palavra e que tinham autoridade para comprovar que eles eram autoridade de Deus. Depois disso, o salto é no período de Jesus e no período apostólico. E aí acabou. Dá para nós trabalharmos a ideia do cessacionismo e da descontinuidade com outros textos, e eu não acho que o texto de 1 Coríntios 13 ajuda a outros textos e uma outra construção muito mais robusta do que 1 Coríntios 13, que nem era o foco de Paulo explanar ali. Lembra, nós vamos ter pregação agora, nós temos esse espelho, nós temos essa mediação, você não está face a face com Deus agora. Na tribulação haverão homens profetizando, mas no estado eterno nós estaremos face a face com Deus. Mas isso não significa que hoje nós temos um ofício profético. Nós não temos essa pessoa que pode dizer assim diz o Senhor, e o que ela diz é confirmado com poderes sobrenaturais. E estes homens, vale lembrar que eles não surgiram à toa. Eles não surgiram porque, olha, eu quero ser profeta, estou aqui na lista, e me inclua, Senhor. Não, eles tinham um propósito específico. Quando Moisés é chamado por Deus, qual é a primeira pergunta de como é que eles vão crer em mim? Esse povo leva chicote 24 horas por dia, carregam pesados fardos de feno em lodo, são privados, e aí chega eu, que eles vão me ligar que eu era da corte, e vão dizer, o Senhor me mandou para libertar vocês. Como é que eles vão crer em mim? Como é que eles vão acreditar que eu sou alguém enviado pelo Senhor? E Deus dá o que para Moisés? Poderes miraculosos para confirmar a mensagem dele. No período apostólico isso estava em vigor. Porém, quando Paulo diz aqui, mas que profetizeis, eu vou tomar no sentido de 2 de Romanos 12, 6, se profecia segundo a proporção da fé. A ideia da pregação da palavra. Não muda e não exclui o fato que nesse período, quando essa carta foi escrita, que havia um ofício profético, sim. Mas nós estamos fora do alcance desse ofício profético agora. Porém, nós ainda estamos dentro do período que há uma necessidade de um espelho, de uma mediação. Nós não estamos face a face com Deus. Nós não estamos face a face com Deus. E vale lembrar que a igreja ela não é regida pelos profetas. Ela não é administrada e governada pelos profetas. Nós tivemos aí 1 ano de estudo de governo de igreja. Deus ele apontou oficiais, pastores e diáconos. Pastor, mestre, presbítero ou diáconos, é onde estes podem exercer o dom da profecia, a pregação, ou se colocar de frente e falar a palavra de Deus. Tendo feito esse parênteses, vamos voltar. Paulo está dizendo aqui, para que aquela igreja, quando esperasse a manifestação do Espírito Santo, que todos tivessem o desejo de falar, de comunicar a palavra, que isso seria muito mais edificante do que falar um outro idioma, do que falar uma língua que eles não conheciam e não havia tradutor. O que é profecia, então? O ato de anunciar ou proclamar publicamente o que Deus anunciou. Independente da forma como se obtém o que se haverá de proclamar.
Se Deus trouxe diretamente, o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Porque geralmente, e quando eu digo geralmente, é onde a mente vai primeiramente. Quando fala-se de profeta, especialmente por causa do Velho Testamento, como é que o profeta era chamado no Velho Testamento, além de profeta? Vidente. Aquele que via o futuro. Aquele que antecipava o que havia de acontecer. Mas a construção da palavra profeta, do termo profeta, também dá a ideia não somente do dizer antes, mas do simplesmente se colocar para dizer, se posicionar para dizer, declarar alguma coisa diante de alguém. O profeta depende da palavra de Deus, como no caso dos profetas do Antigo Testamento, que recebiam a palavra direta de Deus, e alguns oficiais do Novo Testamento. E os pecadores que já receberam a palavra direta de Deus, tanto um quanto o outro estão sujeitos, ou uns estavam sujeitos, e eu estou sujeito ao julgamento apostólico da mensagem que eu trago. Eu estou sujeito a esse julgamento. Neste caso, há tanto o papel transitório do ofício profético no período apostólico, quanto também a sombra da pregação da palavra de Deus. Eu quis dar essa aula e não essa pregação para poder situar a sua mente nesse texto. Quando você ouvir o termo profeta nas cartas, você pode pensar em duas coisas, ou o ofício profético, ou simplesmente a pregação da palavra. Ou a pregação da palavra. Então, como nós estamos tratando de uma carta cujo período está dentro do período do ofício profético, nós vamos ver assim. E depois nós vamos tirar as conclusões para nós. Ok, então essa é a primeira argumentação de Paulo. Como que nós vamos promover a edificação dos outros? Seguindo o amor. Se nós não seguirmos o amor, não haverá edificação. O amor é o guia no uso dos dons. Ele é o manual. A gente recebe um aparelho novo, qualquer coisa, preciso do meu manual para montar isso daqui, para fazer isso daqui. É o amor. E qual é a segunda argumentação de Paulo aqui? A pregação é superior ao falar em línguas. A pregação é superior ao falar em línguas. Você já deve ter visto, eu já pude presenciar, pelos convites que eu já recebi para pregar, cultos onde a ênfase é para aquele período do culto onde todo mundo pelo menos tem que falar alguma coisa. Tem que lançar aquela língua estática. E aí quase sobra, melhor dizendo, nada sobra para a pregação. Já existiu casos de eu ser convidado para pregar nesses cultos e de extrapolar o tempo dessa liturgia do cidadão com a mão na minha coxa e dizer: você pode pregar X minutos? Né, tendo diminuir mais da metade do tempo da pregação? Eu falar, não dá. Deus está falando, se vocês falam que Deus falou naquela hora, Deus também vai falar agora. Por que você vai calar Deus agora? Né? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, um dos primeiros argumentos sobre priorizar a pregação, o claro ao invés do obscuro, é isso. A pregação é superior ao falar em línguas. Ele dá 3 argumentos para isso. Isso daqui não mudou. No que eu digo não mudou? Isso é base para qualquer culto. Isso é base para qualquer culto. Qual é a primeira argumentação? Ninguém é edificado quando somente Deus entende a mensagem. Ninguém é edificado quando somente Deus entende a mensagem. If I start to speak English with you now, how many of you would understand what I'm speaking? Alguns entenderam porque falam inglês. Mas o que eu disse é o seguinte: se eu começasse a falar inglês agora, quantos de vocês entenderiam o que eu estou pregando? Alguns, mas Deus certamente entenderia. Todos seriam edificados? Não. Nem todos seriam edificados. Verso 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então esse é o primeiro padrão. Eu estou falando português com vocês, e eu estou tentando ao máximo fazer sentido as palavras que eu falo para vocês, e eu creio que vocês estão me entendendo. Mas se eu começar a citar o grego aqui, o hebraico, ou falar inglês, ciente que nem todos aqui dominam grego, hebraico e inglês, alguns talvez sim,
será edificado a todos? Não. Mas se eu continuar da forma como estou, todos serão edificados. E essa é a primeira argumentação de Paulo. Quando você fala no idioma, quando você fala onde ninguém entende o sentido, só Deus, ninguém é edificado. A pregação não precisa disso. Língua, sim. Antes devemos lembrar o seguinte: não existe tal coisa de língua estranha. Não existe tal coisa de língua estranha. Para pretexto e justificação dessas manifestações odieiras, eles tentam usar justamente esse texto para falar que os mistérios é aquela questão da língua estática. A primeira manifestação de línguas em Atos 2, os homens que assim manifestaram falaram idiomas. Eles falaram idiomas conhecidos. Novamente, se valem de 1 Coríntios 13, quando diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, língua ali é a ideia do tipo de conversa elevado e não da fonética e não da pronúncia. Todos os anjos que são retratados falando, os autores entenderam o que eles estavam falando. Abraão conversou com anjos, falou provavelmente na língua semítica dele. No Novo Testamento, quando Maria é interpelada pelo anjo, também falou em hebraico. Todos eles falaram uma língua humana, e não os humanos falaram a qualquer idioma celeste que possa existir. E para que se fale a língua dos anjos, é necessário pelo menos ter se ouvido um anjo conversar, para que daí você constate qual é a língua dos anjos. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro: nenhuma Bíblia, qualquer Bíblia que traga língua estranha está fazendo um péssimo serviço para a doutrina. Não existe esse vocábulo no original. É simplesmente outro idioma ou outra língua. Por isso que algumas versões vão trazer outra língua e outras vão trazer, conforme o texto está no plural, outras línguas. Mais de um idioma a pessoa vai poder falar. O que é o dom de línguas, então? O dom de línguas é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para que alguém comunique uma verdade ou revelação de Deus em um idioma não aprendido. Um idioma não aprendido. Quando havia manifestação desse dom, desacompanhado da interpretação, tanto quem fala quanto quem ouve fica sem edificação. Vamos ler o texto novamente. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. O que Paulo está dizendo aqui? O mistério é o que se fala ou como se fala? Se for o como se fala, o pessoal está certo quando diz que está certo essa questão de língua estranha. Se for o que se fala, o conteúdo, eles não têm base. E a construção, de como a melhor tradução é essa, em espírito fala mistérios, essa é a melhor maneira de traduzir. A ideia é que é o que ele fala que é um mistério, porque ninguém entende. Não é o como se fala, porque só Deus entende a mensagem. E o termo mistério, no Novo Testamento, especialmente na teologia de Paulo, sempre está ligado ao Evangelho. Sempre está ligado ao Evangelho. A ideia é que naquele momento, a pessoa que está falando um outro idioma, ela está comunicando alguma coisa do Evangelho. Ninguém entende porque não conhece o idioma, mas Deus entende o conteúdo daquela mensagem. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. A pregação ou profecia é superior ao dom de línguas, porque não há edificação quando somente Deus entende. Profecia, todo mundo entende. Pelo menos quem prega tem que se fazer sem entender. Mas línguas não, só Deus entende. Segundo, qual é o segundo argumento de Paulo para essa superioridade? Quando falamos aos homens, eles são edificados. Se nós falamos somente para Deus, e tem uma coisa interessante aqui, é que tem muito pregador, né? Eu já vi muita pregação, que parece que ele está falando português, mas só Deus está entendendo o que ele está dizendo.
ele não está falando em línguas, ele não está falando outro idioma, mas você não consegue entender o que o cidadão está querendo dizer. É inútil igual. É inútil igual. Nossa comunicação tem que fazer sentido. E o sentido tem que ter por propósito edificar os demais. Aqueles que trazem a mensagem de Deus através da pregação falam aos homens e devem fazê-lo de forma que, mesmo usando a língua comum, sejam entendidos. E aqui há muitos pregadores que não falam em línguas, mas pregam em línguas. Ninguém entende. Isso é até um desafio para os irmãos aqui que lidam com a palavra, que vêm à frente, abrem a palavra e falam aos homens. Você precisa fazer sentido. Você não está falando para Deus, você está falando para os homens. A sua comunicação tem que fazer sentido, mesmo falando português. Suas ideias têm que ser claras. Seu propósito tem que ser bem claro. Mastigue se for preciso, mas edifique. Segunda questão dentro disso ainda, a pregação é superior ao uso de idiomas para comunicar a verdade de Deus, porque a pregação não precisa de intérprete. Salvo, como nós já recebemos aqui americanos, eu precisei fazer a interpretação simultânea, mas não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A pregação é o meio mais fácil, rápido e preciso de edificar a igreja do que do que o uso de línguas. E terceiro, Paulo vai falar no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A pregação tem como alvo construir algo na vida da pessoa. Então, alguma coisa eu estou talvez construindo, seja o seu entendimento a respeito dessa questão bem problemática, ou seja, construindo a sua visão teológica a respeito disso tudo. Mas principalmente o que tem que ser construído é a sua vida em Cristo. Por isso que eu li Mateus 7 na liturgia. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O fim de tudo isso é o seguinte, é que você vá para casa, você passa a sua semana fincado, firme, construído, plantado na rocha que é Cristo. A pregação também ela deve exortar. Exortar não é puxar a orelha. Exortar, a palavra exortação é a mesma palavra para consolação. Mas a ideia aqui é de você se colocar do lado de alguém e animar essa pessoa a continuar na fé ou continuar caminhando com Deus. Enquanto alguns estão sendo edificados, outros estão sendo animados com a pregação. E terceiro, consolar, trazer alívio, paz àqueles que recebem a palavra. Isso tudo mediante um sentido claro. Aqui eu ouvi a expressão de falar em parábolas. Às vezes você vai conversar com a pessoa vive falando em parábolas. Você nunca entende o que a pessoa está com, aonde ela saiu e aonde ela quer chegar. Nós precisamos imitar a Deus. Deus falou claramente com Adão: Adão, não coma da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente veio e é assim mesmo que Deus disse. Deus falou claro. Nós devemos falar de maneira clara. Não é somente a pregação que está em jogo, é a comunicação do crente aqui. Todo aquele que professa o nome de Cristo não deve viver em sombras na sua linguagem. Não deve ter refúgios para que aquilo que ele disse ou ela disse não seja usado contra ele, mas fale de maneira clara. E quem fala em amor não terá problema com isso. E a terceira questão da superioridade da pregação em cima do dom de línguas é: a edificação deve ser primariamente coletiva. Certa vez eu lembro lá na garagem do Lideraldo, nós estávamos dando um estudo e apareceu um cidadão, acho que ele foi uma ou duas vezes, e no meio do estudo ele reclamou que o estudo estava muito ralo. Lembra, Lideraldo? Está muito raso esse estudo. Não, mas vamos aprofundar mais, né? E eu falei: não, se você está entendendo, que bom, mas podem ter outros que não estão entendendo, nem o raso, eu preciso atingir esses. Não sei se a Rita lembra disso.
É o cidadão que apareceu lá um dia, no estudo. A pregação, eu não posso pregar para quem tem uma mente teológica aguçada na igreja, eu tenho que pregar para todo mundo. Por isso, por exemplo, que crianças é um desafio para o pregador, não de forma negativa, mas eu tenho que comunicar de tal forma que tanto a Alice quanto o mais adulto possam entender. A edificação é para todos. A edificação é para todos. Versos 4 e 5. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então esse é o nosso último pensamento. Paulo aqui, diferente do que alguns pensam, não está incentivando o uso particular de línguas. Muitos usam esse texto para justificar a pessoa falar em línguas sozinho, no culto público. Não, a pessoa ela pode falar sozinha lá, ela está edificando a si mesma. Não é um incentivo, é uma repreensão. O contexto é edificação pública, o contexto é edificação de todos. Paulo está dizendo que a pregação edifica a todos, língua não. E se você fica no seu cantinho ouvindo, você pensa que está se edificando, mas não. Paulo está dizendo que não há edificação coletiva para aqueles que estão edificando-se a si mesmos, salvo com auxílio de interpretação. Mais para frente ele vai falar o seguinte: aquele que fala em outras línguas, ore para que possa interpretá-las. E se essa pessoa não pode interpretar, ela não está se edificando de forma nenhuma. A reunião dos santos é para que todos experimentem crescimento através da palavra de Deus. A pregação é superior a qualquer outro meio para edificação do corpo de Cristo. Essa é a tônica do verso 5. Talvez aqui Paulo está fazendo um eco do que Moisés falou a Josué. Você lembra que Josué chegou para Moisés e falou o seguinte: olha, tem uns cidadãos ali que estão fazendo o quê? Profetizando. Moisés, fala para eles pararem, senão eles vão tomar o seu lugar, eles vão conduzir o povo. E o que Moisés falou para ele? Tem ciúmes por mim? Quem dera se todos pudessem profetizar. Naquela época Moisés já entendia a primazia e a superioridade da palavra de Deus. Então vamos resumir o argumento de hoje e fazer as devidas aplicações para nós. A orientação apostólica, a orientação de Deus através dos apóstolos é que o culto público tem que fazer sentido. Porque quando há um sentido no culto público, há uma possibilidade de ter edificação, consolação e exortação. Que as nossas atitudes no culto público não devem ser visando somente nós mesmos, mas sempre o nosso próximo. E que o amor nos possibilita, nos capacita e nos ajuda a viver, ou melhor dizendo, experimentar um culto público de forma ordeira e para a glória de Deus. Essa é o que nós podemos extrair desses 5 primeiros versos. Então, o que nós vamos aplicar daqui? Primeiro, o ponto é que devemos fazer algum sentido às pessoas que ministramos para edificação. Você não poderá edificar alguém se você não fizer sentido para essa pessoa. Você não poderá ajudar alguém na fé se você não conseguir fazer sentido a essa pessoa, fazer sentido a essa pessoa. Não somente na transmissão da palavra precisamos fazê-la com sentido, mas é inútil se nossas vidas não fazem sentido com a palavra que transmitimos. Eu não tenho que me preocupar em falar um português claro e ter ideias claras para comunicar pontos teológicos se a minha vida não faz sentido com a palavra que eu estou proferindo. Uma das qualidades dos oficiais, ou melhor dizendo, dos profetas, era santidade. Santidade. Uma qualidade dos falsos profetas, e foi citado hoje a respeito dos falsos mestres também,
é uma vida sem santidade, é uma vida imoral, é uma vida dissoluta. Os veículos autorizados por Deus são pessoas santas, que se santificam. Se a minha vida não faz sentido com o que eu estou pregando hoje, vocês não vão receber a palavra que eu estou falando. Vocês não vão acatar a autoridade da pregação, porque o instrumento de transmissão não faz sentido com a mensagem que está sendo proferida. Segundo, Deus nos deixou a sua palavra pelos apóstolos e profetas, e através do que já está revelado à igreja, e o salvo deve pautar a sua vida para edificação. Aqui há uma mensagem com sentido, e aqui há uma mensagem bem clara. Você não precisa ficar atrás de profetas. Aqui nós temos um texto traduzido para o português da melhor maneira possível. Aqui nós temos as palavras dos apóstolos e dos profetas. O Espírito Santo pode te ajudar a fazer sentido, mas você não precisa ficar atrás de coisas especiais, se o ordinário já está aqui. Terceiro, qualquer coisa feita sem amor pode levar à confusão e à falta de edificação. Qualquer coisa feita sem amor pode levar à confusão. Qualquer ato nosso aqui na igreja, qualquer atividade nossa, qualquer empreendimento, qualquer disposição nossa como corpo de Cristo, se não for em amor, vai trazer confusão. Vai trazer confusão. E por último, nosso serviço a Deus deve ser prestado com amor e zelo através dos dons concedidos. Seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. Nosso serviço a Deus deve ser prestado com amor e zelo através dos dons concedidos. Vamos lá. Pai, nós agradecemos pela explanação da Tua Palavra, pela suficiência e a autoridade final, certos de que não há nenhum tipo de adição a ser colocada ou esperada para as últimas páginas desse livro. Ela é suficiente para nós. Nós rogamos a Deus o discernimento para fazermos sentido com a Tua Palavra, mas também precisamos do Teu Espírito para que a Tua Palavra faça sentido para nós. Livra-nos de termos um comportamento que cause confusão no seio da Tua igreja. Livra-nos de caminharmos sem o amor que produz a edificação. E que não somente esta igreja, Senhor, mas é o meu rogo para as igrejas dessa cidade. Não nos vemos como melhor em hipótese nenhuma. O nosso rogo a Deus é que o Senhor nos mantenha, nós aqui, mantenha os que já estão fazendo e desperte os que não estão fazendo a pregação da palavra como prioridade em seus cultos. Somente a palavra é o remédio para a confusão. Nós precisamos da Tua ajuda para tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.